Papo de TV, inclusive vamos girar agora, né? Porque a notícia que a gente atualiza é polêmica, tá dando muito o que falar nas redes sociais e envolve o Faustão, tá? Para você que não acompanhou desde o começo a informação que nós trouxemos aqui no nosso programa, o Faustão, ele tá internado há mais de um mês no Hospital Albert Einstein em São Paulo, tem um grave problema no coração e precisou entrar na fila de transplante do SUS. Muita gente falou que ele passaria na frente pelo fato de ser o Faustão, de ser famoso, de ser rico. A gente falou a respeito desse caso aqui no nosso programa ao longo dessa semana, explicando que a fila do SUS ela é dividida em duas, né? As pessoas com máxima prioridade no sentido de podem morrer a qualquer momento pela falência do coração e pessoas que conseguem ter uma vida, né, um pouco mais próxima do normal, né, com acompanhamento, com medicamentos, mas que não precisam ficar 24 horas no hospital e que podem aguardar mais um pouquinho, tá? No caso de Faustão, ele foi enquadrado na fila de prioridade. Ele não deixou o hospital porque ele está monitorado 24 horas. Ele está com acesso na veia 24 horas. Ele faz uso de medicação que estimula os batimentos cardíacos 24 horas. E se ele sai do hospital, ele morre. E isso não sou só eu que estou dizendo, tá? Os médicos já falaram sobre isso. E a atualização desse caso, né? Como eu já mencionei, ele entrou na fila ali de transplante do SUS, né? Para receber um novo coração. Mas segundo o SBT, se depender aí, né, do dinheiro, da família, ele pode ter uma nova opção. Segundo informações do próprio SBT, lá nos Estados Unidos, é possível que uma pessoa, né, que tenha uma condição financeira um pouco melhor, pague para ter um transplante mais rápido, né? E isso estaria, né? Esse valor giraria em torno de 1,6 milhão de dólares, convertendo 8,1 milhões de reais, tá? Então existe essa possibilidade. A informação que a gente tem é que a família realmente está considerando, né, essa opção, considerando essa possibilidade, porque é aquilo, né, Gui? Dinheiro, por sorte, não falta ali na vida do Faustão, mas tem todo um porém. Ele teria que sair do Brasil, ir aos Estados Unidos, se internar nos Estados Unidos, para que esse procedimento pudesse ser feito. E qual que é o grande problema que a gente vê nesse caso, né? O Faustão, ele tá em estado grave. Não é simplesmente pedir alta, comprar uma passagem, ir para o aeroporto e ir para os Estados Unidos. Ele teria que movimentar todo um corpo clínico, um corpo médico, uma UTI aérea, para que ele pudesse fazer esse translado com toda a segurança, né, necessária. Não é, como eu falei, simples, teria que fretar um jato UTI próprio para isso, né, para que ele pudesse ter essa mobilidade, né, esse transporte de uma forma segura e sem riscos de vida, né, mas de toda forma, mesmo com toda essa segurança que o transporte aéreo pode ter, ainda existe um risco. A gente estaria estressando o coração de um paciente que já não está bem, que já está passando por um problema grave, que já está na fila de prioridade, né, para um novo coração aqui no Brasil. Então, a família optando por isso, ele sairia da fila de espera do SUS, daria a vaga para uma outra pessoa e iria então rumo aos Estados Unidos. O estado de São Paulo, o jornal O Estado de São Paulo, apurou que tem cerca de 40 mil pessoas na fila, que ela não é organizada somente por tempo, mas pela gravidade, né? Fila de transplante de coração aqui no Brasil. E aí, né, caso a família optasse por levar o Faustão até os Estados Unidos, o processo de espera de um novo coração ainda existiria, mas seria de cerca de 5 meses, 7 meses a menos do que aqui no Brasil. E a gente falando aqui, 7 meses, passa rápido, a gente já está no mês 8, mas a gente está falando de uma pessoa que está 24 horas em um hospital, de uma pessoa que até 2 meses atrás estava bem gravando um programa, super tranquilo. Já sabia Muito provavelmente desse ativo, problema né? muito ativo, exatamente, Gui. Um dos grandes comunicadores que a gente tem aqui no nosso país. E assim, parando para pensar que, poxa, ele tinha um salário milionário na Globo de 5 milhões de reais.
O que que são 8 milhões de reais? Sendo que ele vai comprar vida, né, pra ele. É um tempo, ele vai ter que É, manter nos Estados Unidos, mas acho que dinheiro não falta pra ele, né? dinheiro não é problema. É uma questão assim que a gente precisa ficar de olho sempre, né, nessa questão, ainda, né, que a família esteja considerando, é que ele está saindo de uma fila aqui no Brasil para entrar numa outra fila lá nos Estados Unidos. A fila, o tempo, né, de espera, ao que tudo indica, é menor, né, são 7 meses a menos, né, que ele consegue esperar, né, que ele tem de tempo, né, a mais. Só que é aquela coisa que você mesmo disse, Daniel, de movimentar toda uma equipe médica, né, uma aeronave que consiga, né, levar ele, né, daqui do Brasil para os Estados Unidos com segurança. Ele vai ter que se internar lá, vai ter que entrar nessa fila. Então, assim, são questões assim que aqui, né, ainda que tenha um tempo a mais e que ele, né, esteja internado, esteja, né, tomando a medicação, ele já está na fila já. Então é importante, né, de se colocar na balança, né, também sempre, mas acima de tudo de mandar boas energias, esperar, né, que tudo corra bem, que essa situação se resolva, né, para ele e para todo mundo que precisa, né? No fim das contas é isso. Com toda certeza, né, Gui? Acho que assim, existe para ele essa possibilidade de pagar, ir para os Estados Unidos e ter um transplante um pouco mais rápido. E é aquilo que a gente falou ontem, que eu acho que é importante frisar aqui mais uma vez. A gente não fala de, tá comprando um coração novo. Não é igual uma peça de carro que você compra. Precisa ter todo um estudo antes para saber se aquele órgão vai ser compatível com aquele paciente. Porque se existe uma rejeição, não é, por exemplo, teve uma rejeição do rim. Ainda dá para a pessoa ter um tempo, né, para correr ao hospital, né, ter todo esse acompanhamento. Já é grave quando acontece com o rim, mas existe ainda um tempo. Mas quando a gente fala de coração, se existe uma rejeição dentro do paciente, a gente pode estar falando de tanto da perda do órgão como da perda do próprio paciente. Então, são duas coisas muito importantes que a gente precisa parar para pensar também. E nesse caso, em específico, ele tem condições monetárias para isso. E acho que seria nesse momento, né, a princípio, a melhor atitude que a família poderia tomar, né, de levar o Faustão aos Estados Unidos para que esse procedimento possa vir de uma forma um pouco mais rápida, 7 meses a menos de espera, né? A gente está falando aí de 7 meses de uma vida normal, de uma vida onde ele vai poder voltar ativa, viajar, fazer o que ele queria fazer ali no período de aposentadoria que ele mencionou. Há pouco tempo atrás, inclusive, ele estava nos Estados Unidos, né? Fazendo. Levou o filho dele numa luta de UFC ou MMA, eu não me lembro. Sim, Que sim. foi quando ele deu aquela entrevista para Para a pro TV do Terra, né? UFC, né, mesmo, né, para Foi. um braço, né, do UFC no Terra, né, que ele estava falando também, né, que ia deixar o filho, né, seguir agora o caminho e que ele ia, né, dar uma parada mesmo, né? É verdade, olha, melhoras aí pro Faustão, a gente tá acompanhando esse caso, tá vendo que a situação não tá muito favorável, que tá realmente complicada, né? Mas não tem muito o que possa ser feito nesse momento, né, Gui? Acho que é aquilo que você falou, que a gente pode fazer é mandar boas energias, é torcer para que as coisas se resolvam da melhor forma possível e com rapidez. Se existe essa condição dele ir para os Estados Unidos, eu acho que é muito louvável as pessoas entenderem também, porque tem gente falando que tá indo comprando um coração novo e é isso, porque tem muita gente que é aquilo que você sempre fala, que quer medir as próprias necessidades com a régua dos outros e falar, gastando 8 milhões em um coração enquanto tem milhares de pessoas passando fome todos os dias. E eu acho que é aquela coisa, né? O problema é seu. Se você tá morrendo e você tem condições de pagar um coração novo, você ia pegar esse dinheiro e dar para as pessoas que estão passando fome? Ou você ia comprar um coração para você viver mais? Às vezes as pessoas pensam, né? E ficam nessa de, ai não, mas ele vai gastar 8 milhões com o coração, doasse para caridade. Gente,
Eu vejo esse tipo de comentário às vezes no Twitter, e eu falo, as pessoas não têm escrúpulos, né? Mas o Imagina. Twitter, enfim, né? O Twitter, o X, né? A gente brinca, né, que é a rede da saúde mental, mas na verdade está todo mundo lá ruim da cabeça. Precisa de um Imagina. transplante de cérebro, às vezes, algumas pessoas. Exatamente. Imagina se a sua mãe, se é o seu pai que tá ali e tá precisando de um coração, e aí você tem as condições de pagar e não paga. Ah, gente, falta de bom senso na verdade, tá? As pessoas às vezes fazem cada tipo de comentário que chega a ser absurdo, chega a dar vergonha alheia de ler, sabe? Mas é isso, esperamos muito que a recuperação do Faustão venha e venha logo. É um caso grave de saúde, ele tá bem acompanhado pelos médicos do Hospital Albert Einstein, a família tá vendo ainda, analisando as possibilidades dessa transferência dele para os Estados Unidos, já que não é uma coisa simples, não é você ir numa rodoviária, você ir num aeroporto, comprar uma passagem e ir. Tem todo esse translado, que é um translado muito complexo, muito complicado. A gente está falando de uma pessoa que já está com a saúde debilitada, né? Tá internado há mais de um mês em estado grave por conta desse problema no coração. Então, qualquer mudança, né, que mesmo que seja mínima, pode ser muitas vezes fatal. Então, por isso que precisa de toda essa cautela, né? Com certeza. E assim, né, 8 milhões o procedimento, mas, né, tem tudo isso, né, a equipe, a aeronave, a internação, o tempo de recuperação, Eu acho que daria até é pra gente mais triplicar coisa. esse valor, Gui. Mais ou menos, porque É muito maior. seria uma espera de 7 meses. Poxa, pra viver com 7 meses, ele, a família, não é barato, né? Não é barato. Ok, que ele já deve ter uma casa nos Estados Unidos, mas tem tudo isso. Eu acho que é aquilo. Trabalhou, 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 ganhou muito, 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 muito dinheiro. E agora é o momento de parar, rever, falar: quer saber? Eu ganhei, tenho condições, vou lá. Dinheiro, gente. As pessoas falam que ele não traz felicidade, mas é a maior mentira do mundo. Traz felicidade sim. Porque você é feliz quando você não tem problemas. Problemas no sentido de ele te compra tranquilidade. Então, por exemplo, se o Faustão morrer amanhã, que Deus, pelo amor de Deus, não o leve, eu acho que ele já vai estar um pouco tranquilo da cabeça em pensar: poxa, meus filhos não vão ficar desamparados. Por que eu falo isso? Porque todo pai, toda mãe, que é pai e mãe de verdade, tem essa preocupação com os filhos, de, poxa, preciso deixar alguma coisa pro meu filho, pra minha filha, não pode, se eu venho a faltar amanhã, não pode deixar desamparado. Então, acho que com relação a isso, ele já deve estar despreocupado. Claro que ninguém quer morrer, ninguém pensa nisso. Mas pensando, poxa, existe essa possibilidade do transplante, temos condições, vamos cogitar, vamos conversar com os médicos, ver se realmente é viável. Porque pensa, se é uma pessoa que não tem essa condição, ia ficar pensando: poxa, mas preciso levantar isso, mas são 8 milhões, e aí tem todas as outras coisas. Então aí já gera outra preocupação, outro problema. Então falar que dinheiro não traz felicidade é mentira. Você poder entrar no lugar, comprar uma coisa que você quer, saber que as suas contas estão pagas em dia, é felicidade. Poder viajar, né, também, é felicidade. Então compra momentos felizes. Pode não comprar saúde, mas compra caminhos para que você consiga antecipar as coisas. Aqui no Brasil não, mas existe essa possibilidade nos Estados Unidos. Olha, energias mil aí pro Faustão. A gente espera muito em breve noticiar a recuperação dele aqui no nosso Papo de TV.